Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam conosco nesta manhã. Manhã do dia 22 de novembro, sexta-feira. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Deus, ao Senhor nosso Pai, pela sua infinita bondade e misericórdia, porque hoje Ele derrama sobre nós a vida, o dom mais precioso. Obrigado, Senhor. Obrigado por derramar sobre mim e sobre os meus esse dom maravilhoso que é a vida. Muito obrigado, Deus de bondade. E com muita alegria, celebrando a vida, nós vamos partilhar o Evangelho. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer hoje. O Evangelho que está no livro de Lucas, capítulo 19, versículos do 45 ao 48. Se você gosta de acompanhar com a liturgia diária, abre lá no dia de hoje, dia 22 de novembro, sexta-feira. Mas, se você gosta de abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos do 45 ao 48. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, depois, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam vendendo. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. Vós, porém, fizeste dela um antro de ladrões. Todos os dias ele ficava ensinando no templo. Os sumos sacerdotes, os escribas e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, pois o povo todo ficava fascinado ao ouvi-lo falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, neste Evangelho de hoje, nesses 3 versículos do capítulo 19 do livro de Lucas, nós vemos Jesus numa conduta de coragem. Coragem em denunciar aquilo que é errado. Jesus, que ensinava a verdade, tinha coragem de denunciar a mentira, aquilo que é errado. E um modo maravilhoso que nós percebemos nesse evangelho, a gente percebe que a verdade liberta, porque ao falar a verdade, Jesus encantava as pessoas que o ouviam. As pessoas ficavam fascinadas por aquelas palavras verdadeiras, por aquelas palavras corretas. Mas o mais importante de tudo, não eram só palavras. Quando Jesus falava, ele falava aquilo que de fato ele vivia plenamente, que era a palavra de Deus. Nós vivemos numa sociedade, numa cultura onde é muito difícil. Com o tempo, todos nós, aprendemos a ficar omisso. Somos omissos, muitas vezes temos atitudes que ficamos em cima do muro. Nós sabemos a verdade, nós sabemos como tem que se fazer, mas não fazemos por medo, por falta de coragem. Então pecamos por omissão. Então Jesus, nesse evangelho de hoje, vem nos ensinar e vem nos mostrar que o caminho da verdade é o melhor testemunho que podemos dar. Viver a verdade de verdade. Precisamos parar com a encenação que muitas vezes todos nós, temos o costume de fazer. De um lugar nós nos comportamos de um jeito, em outro lugar nós nos comportamos de outro. Nós todos precisamos pedir a Deus para Ele nos ajudar a ser homens e mulheres genuínos, verdadeiros. Porque a verdade exalada em nós dá testemunho de Cristo, dá testemunho da palavra de Deus. A gente lembra que ontem Jesus falava que aquele que cumpre a vontade de Deus é mãe, pai, irmão, ou seja, é um com Ele. Então, para que a gente pareça com Jesus, nós precisamos todos os dias ir tirando aquilo que é mentira da nossa vida, tendo coragem de falar a verdade. Esse exercício precisa começar dentro da nossa casa. Os nossos filhos precisam ser educados baseado na verdade.
O nosso relacionamento, o relacionamento do marido com a esposa, da esposa com o marido, precisa ser baseado 100% na verdade. Porque a verdade liberta. Se a gente começar a viver isso dentro das nossas casas, viver a verdade, viver a libertação que a verdade nos traz, nós vamos dar testemunho para os outros. Era isso que Jesus fazia. Jesus não teve medo de denunciar o que era errado, porque Jesus vivia a verdade. Jesus chegou diante do templo, o templo em que ele ensinava as coisas de Deus, e via a conduta daqueles homens vendendo, jogando, negociando, trapaceando dentro do templo aonde se falava a palavra de Deus. Jesus tomou-se por aquela coragem, cheio do Espírito Santo, expulsou eles dali e acabou com aquilo. E não teve medo, porque Jesus estava baseado na verdade. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Nós precisamos pedir que sobre a luz desse evangelho a gente viva 100% a verdade. Denuncie o que é errado, não tenha medo de denunciar o que é errado e viva 100% a verdade. Mas, meus irmãos, isso é um exercício diário. Não é do dia para a noite que nós vamos viver plenamente. Nós precisamos exercitar todos os dias. Precisamos pedir para o Espírito Santo viver tudo aquilo que Deus nos quer que a gente viva, porque sozinho a gente não vai conseguir. Sozinho nós não iremos conseguir. Então esse é o convite que a palavra nos faz. Que através da palavra, através da vida que existe nesse evangelho, da vida que existe nesse evangelho, a gente aprenda a viver a verdade. Amém? Eu convido você, meu irmão, convido você, minha irmã, a encerrar esse momento orando comigo, se te é possível. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, após viver este evangelho, após ouvir este evangelho que nos chama a viver a verdade, inspira-nos, Senhor, derrama sobre nós o seu Espírito Santo e ajuda-nos no dia de hoje viver isso que a palavra nos convida a viver. Derrama sobre nós a unção, a força e a coragem de viver a verdade, de denunciar aquilo que é mal, de denunciar aquilo que é errado e que não agrada a Deus. Amém? Que a gente possa, em nome de Jesus, renunciar tudo que é mentira em nossa vida. Que a gente possa, em nome de Jesus, renunciar todo o caminho contrário ao caminho de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E o inimigo sempre acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Muito obrigado a você que está inscrito no meu canal. Deus te abençoe. E a você que ainda não se inscreveu, mas está vendo pela primeira vez esse vídeo, se inscreva no meu canal, O Leigo Fala. Vamos viver a experiência de ouvir Jesus falar em sua palavra. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma ótima e santa sexta-feira. Deus nos abençoe.